como você realmente deve montar o seu gerenciamento de risco para operar day trade. Muita gente acha que a forma correta de se montar um gerenciamento é simplesmente chegar e falar: ah não, porque minha meta de ganho é $500 e o meu limite de perda é $500. A grande verdade é que não é tão simples assim. Você precisa aprender a montar um gerenciamento de risco eficiente, no qual você consiga seguir um plano diário de operações. Então, quando você vai começar a operar, quando você se posiciona de frente ao gráfico, você precisa de um passo a passo muito bem claro e definido que vai te ajudar a enxergar de forma clara não só a sua meta diária, mas como também a sua meta mensal. Então são duas coisas que vão estar relacionadas. E é sobre isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Então, para a gente poder definir, eu vou separar o contexto dessa explicação em 3 pilares. O primeiro passo para você poder ter um gerenciamento de risco claro e eficiente de forma bem objetiva é você ter uma expectativa de resultado mensal. Afinal, qual que é a expectativa, qual que é o resultado financeiro que você busca alcançar com o day trade? Ou se você estiver operando capital financiado, com o capital financiado. É muito importante reforçar sobre isso que grande parte das pessoas acreditam em resultados surreais, resultados que não condizem com a realidade. Então é importante com que você defina um resultado que esteja dentro da realidade, uma realidade na qual você consiga enxergar você ganhando esse mesmo valor com aquela banca que você tem no médio e longo prazo. Porque imagina que você tem uma banca de R$1.000, vamos supor que você está operando capital próprio. Eu, por exemplo, já fiz muito isso. Com banca de R$1.000 eu queria fazer 200, 300 reais no dia para fazer R$5.000 no mês. Não existe essa possibilidade, porque se você trabalha dessa forma, você não vai conseguir ser consistente no médio e longo prazo. Então, o real objetivo é que nesse primeiro momento, você defina uma meta de resultado acessível. Então, eu, por exemplo, hoje, ao invés de operar capital próprio com banca de R$1.000 e buscar um resultado de R$5.000 no mês, eu opero capital financiado com banca de $200.000 e eu busco resultados de 2,5% a 3% ao mês aproximadamente. Então, essa é a minha expectativa de resultado mensal. Uma vez que você extraiu isso, uma vez que você tem um resultado mensal palpável, um resultado mensal alcançável e que esteja dentro da realidade, já está excelente. O segundo passo é você definir a sua taxa de eficiência. Alguns conhecem a taxa de eficiência como taxa de acerto. Lembrando, estou falando aqui o termo correto, então já se familiarize com esse termo que é taxa de eficiência, ou seja, a cada 100 operações eu acerto 50. Então significa que a sua taxa de eficiência é 50%. A cada 60 operações eu acerto 30. Então significa que a sua taxa de eficiência é de 50% também. Só que qual que é a grande questão? Se você simplesmente chegou e definiu que você vai buscar $500 por dia e vai perder no máximo $500 e a sua taxa de eficiência é 50%, você já não consegue fechar o mês positivo. Aliás, você vai fechar o mês no 0 a 0, ainda com risco de ter que pagar algumas taxas. Então qual que é o objetivo? Você vai entrar na sua plataforma e na sua plataforma você vai no seu relatório de performance, assim como você está vendo aqui na minha tela, e aí você vai acessar o relatório de performance e colocar um período de aproximadamente 30 dias. Puxa os últimos 30 dias operados. Ou se você quiser uma taxa de eficiência mais sólida, vamos dizer assim, você busca um período maior, 60 dias, 90 dias, um ano, como você preferir. E ali vai estar o seu grau de assertividade com base na estratégia que você operou. É importante também com que quando você for extrair essa taxa de eficiência, você tenha operado com uma leitura específica e você não fique oscilando de uma estratégia para outra. Ah não, porque eu utilizei no dia 10 ao dia 20 o setup da estrela cadente e do dia 20 ao dia 30 a barriga grávida, como alguns chamam por aí. Não, você tem que ter uma leitura clara e específica que você treinou durante certo período e que você operou durante certo período, no mínimo 30 dias. E aí você extrai a sua taxa de eficiência desse período. Então, o primeiro passo, expectativa de resultado mensal. Segundo passo, sua taxa de eficiência. Com base nessa taxa de eficiência, aí sim, você vai definir a sua meta de ganho e o seu limite de perda. Importante reforçar que se a sua taxa de eficiência está
está cravada no 50%. Foi aquele exemplo que eu mencionei anteriormente. Não adianta você ter um risco-retorno 1 para 1, porque senão você não vai conseguir fechar positivo. Precisa estar um pouquinho mais favorável, 2 para 1, 3 para 1, ou seja, você ganha 3 vezes mais do que quando você perde. Aí fica muito mais fácil de você definir esse gerenciamento. Aí no exemplo que você está vendo na sua tela, eu coloquei uma taxa de eficiência de 50% baseada em uma mesa de $200 mil, que é o capital que eu opero hoje. Se a minha taxa de eficiência está cravada no 50%, como vai ficar isso? Vamos supor que eu realize um total de 20 operações no mês, uma operação por dia. Se a minha taxa é 50%, significa que eu acerto 10 e erro 10. E aí eu consigo definir um gerenciamento. Como fica esse gerenciamento? Eu vou buscar 0,5% ao dia de $200 mil, que é igual a $1.000, e vou aceitar perder no máximo 0,25% ao dia, que é igual a $500. Se a minha taxa de eficiência está em 50%, eu vou fazer 10 gains vezes $1.000, que é a minha meta de ganho, e 10 loss vezes o meu limite de perda, que é os $500. Então, no final, você vai pegar os $10 mil, que é o total de gains, menos os $5 mil, que é o total de loss. 10 menos 5, $5 mil, que é o resultado mensal que você definiu como expectativa. Então a forma certa de você definir um gerenciamento de risco é exatamente dessa forma, porque você daí tem um plano de trade palpável e você tem um passo a passo que você precisa executar no seu dia a dia e visualizar com clareza a sua meta mensal. Sempre que você não estiver respeitando o seu limite de perda, você vai entender que você vai estar fora do seu gerenciamento. Você vai estar fora da sua expectativa de resultado mensal. E que é importante salientar também, você precisa definir uma certa tolerância para esse resultado. Porque vamos supor que você está operando e você se aproximou dos $5 mil, você fez $4.800. E aí muita gente tem esse pensamento, não, porque eu tenho que ser disciplinado, que eu tenho que buscar a risca aos $5 mil, que é o que eu defini. Não exatamente, tá? Na verdade, você não está sendo disciplinado, você está sendo engessado. Às vezes, por causa desses $200, isso pode te causar uma ansiedade e uma preocupação tão grande, uma pressão emocional tão grande que não valeria a pena. Você pode acabar comprometendo os $4.800 que você teve de resultado por causa de $200 que você teria para buscar a sua meta. Então não esteja 100% engessado a esse resultado de $5 mil, mas sim, esteja engessado ao seu limite de perda. Se tem uma coisa que eu posso te afirmar com total convicção que fez total diferença na minha disciplina operacional, é não ser engessado nas minhas metas de ganho, mas ser rigoroso e específico com o meu limite de perda. Então sempre quando você atingir o seu limite de perda, fecha o notebook, desliga o computador e busca fazer alguma outra coisa da sua vida. Seja levar o cachorro para passear, ir almoçar, ler um livro, relaxar e esquecer pelo menos do gráfico naquele dia. E aí você volta no dia seguinte. Dentro da plataforma da Black Arrow, que é essa que eu opero, você consegue inclusive definir travas para que você não exceda as suas emoções, acabe pecando por ganância ou por não respeitar o seu limite de perda, ou por não aceitar que aquele dia foi o dia que o mercado tirou de você. Nesse vídeo a gente definiu como montar um gerenciamento de risco eficiente. Eu espero que você não fique somente na teoria e você busque colocar em prática todos esses conceitos, anote tudo que foi passado, reveja o vídeo novamente, inclusive já aproveita para se inscrever no canal, curtir esse vídeo e deixar nos comentários qual foi o grau de consciência que você absorveu e quais outros vídeos você deseja ver aqui no canal. Tamo junto e eu te espero no próximo.